de pé e orar, ler Gálatas capítulo 1, versículo 1 e 2. Destinatários da epístola. De novo, destinatários da epístola às igrejas da Galáxia. Gálatas capítulo 1, versículo 1 e 2. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quem puder ficar de pé, irmãos, vamos orar, ler esse versículo. Leia e orar, ler, por favor. Amém. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, que por Deus Pai ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Ó Senhor Jesus, te amamos, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós te adoramos, amamos o teu nome, Senhor, a tua palavra, Senhor Jesus, flui de nós rios de água viva, para alcançar as pessoas, ó Senhor, e alcançar a outros, nos leva a ser um canal de vida, canal de bênção, ó Senhor Jesus, queremos falar de acordo com a tua vontade, capacita, Senhor, a quem o Senhor chamou, Senhor, ainda nos usa nessa era, Senhor, para falar segundo a tua vontade. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Amém. Irmãos, louvado seja o Senhor pelas cartas, as 14 epístolas de Paulo e essa carta direcionada às igrejas da Galácia. Na verdade, essa carta hoje está sendo direcionada para nós. Nós somos esses amados irmãos que recebemos essas cartas. Agora nós precisamos colocar elas em prática. No nosso dia a dia, no nosso viver diário, na nossa casa, né? Vamos aproveitar bastante as cartas, tomá-las no espírito, fazer com que a palavra cause um efeito em nós, um efeito positivo, até mesmo para nós alcançarmos outras pessoas. Essa palavra também não pode parar em nós. Nós precisamos alcançar outras pessoas. Louvado seja o Senhor. E para falar das cartas e para falar das epístolas aos Gálatas, na semana passada nós falamos sobre o autor dessas epístolas. Quem escreveu as epístolas, o viver de quem escreveu, a maneira que Deus conduziu a vida do apóstolo Paulo, a maneira que ele recebeu o chamado de Deus, quem era o apóstolo Paulo, na verdade quem era Saulo, grande, e se tornou Paulo, pequeno. O Senhor nos mostrou algo que eu fiquei muito impactado e muito impressionado. O Saulo, ainda que seja um perseguidor, ainda que seja alguém que amarrava os cristãos, batia nos cristãos, perseguiam aqueles que invocavam o nome do Senhor, ele era uma pessoa de Deus. Ele era um doutor da lei. Ele era um fariseu. Ele foi aperfeiçoado por uma pessoa que também era de Deus, que era Gamaliel. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Então Deus precisava de Paulo para cumprir o seu propósito, mas como um ministro da nova aliança. Deus precisava que Paulo nos transmitisse essas epístolas para que nós possamos levar adiante o ministério de Espírito e Vida, o ministério da nova aliança. Por isso que o Senhor nos chamou, por isso que nós estamos aqui nessa noite, nós e todos os irmãos que se reúnem conosco, né? E o Senhor chamou a igreja se constituiu de um corpo. O corpo de Cristo, na totalidade, são todas as igrejas. Nós somos membros desse corpo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, voltando um pouco, é bom nós reforçarmos essa questão de que Paulo, no caminho para Damasco, ele ainda respirava algo que estava
com respeito ao coração dele, era o propósito de Deus. Era encarcerar as pessoas. Ele ainda respirava ameaças de morte. Ele estava sendo direcionado por pessoas de influência, que levou ele a perseguir os cristãos. Quando chega no capítulo 9 de Atos, nós conhecemos, né, a história de Paulo, mas é bom nós reforçarmos Saulo ainda. Capítulo 9, versículo 1 do livro de Atos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de acaso se achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Então ele tinha aqui um alvo, ele estava já determinado a procurar pessoas que eram do caminho. Nós somos do caminho. O caminho aqui está com letra maiúscula, né? Nós somos do caminho, da verdade e a vida. Nós que invocamos o nome do Senhor, manifestamos em nosso viver a vida do próprio Senhor Jesus. Você, quando toma o nome do Senhor em oração, quando você invoca esse nome com realidade, você é um co-participante da natureza divina. As pessoas conseguem ver Cristo em você. Louvado seja o Senhor. Há uma grande necessidade de nós tomarmos esse nome assim que levantarmos, antes de qualquer outra coisa, fazermos a respiração da vida, levarmos esse nome no nosso dia a dia. Ó Senhor Jesus! E Paulo, seguindo a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, versículo 4, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? Irmãos, Paulo era um doutor. Paulo era considerado alguém que conhecia de fato as Escrituras do Antigo Testamento. Amém. Mas ele ainda não conhecia o próprio Senhor Jesus, aquele que tinha morrido e ressuscitado por causa dele. Ele ainda perseguia a igreja do Senhor. Aí o Senhor falou com ele: por que você está me perseguindo? Parafraseando, né? Ele falou: quem és tu, Senhor? Às vezes existem pessoas que nos perseguem porque nós invocamos o nome do Senhor. Mas não por causa que está nelas, mas por causa que elas ainda não conhecem o Senhor. E os feitos que o Senhor fez por nós. E quanto o Senhor tem cuidado de nós. Às vezes tem pessoas, até mesmo na nossa família, que nos perseguem. Por que você só fica falando Senhor Jesus, Senhor Jesus? Isso é um tipo de perseguição. No trabalho, quem nunca sofreu uma perseguição no trabalho por ser do caminho? Eu já sofri muitas perseguições na colportagem. Nós às vezes sofremos perseguições por nós sermos do caminho. Mas nós vamos fazer o quê? Discutir com essas pessoas? Não, nós também vamos mostrar o caminho para elas. Porque esse caminho é sobremodo excelente. Esse caminho que tem guiado nós e a nossa família no decorrer dos anos de vida da igreja. Esse caminho que tem nos ensinado a amar a esposa, amar o marido, amar os filhos. Irmãos, quem permanece nesse caminho não tem problema na vida conjugal. Quem permanece nesse caminho não tem problema com o viver dos filhos. Quem permanece nesse caminho não tem problema com a crise, né? Igual o irmão Rafael falou para nós. A crise não afeta quem permanece nesse caminho, porque esse caminho é sobremodo excelente. Louvado seja o Senhor. E Paulo perguntou ao Senhor quem era ele. E a resposta do Senhor Jesus foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. O Senhor Jesus, como sempre, simples na resposta, né? Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegue. O versículo 6 fala assim: mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, não podia ver. E guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Uma coisa importante e um item crucial que nós vemos nessa passagem.
Quando os companheiros de Saulo levantaram Saulo para levar para entrar na cidade, nós percebemos que eles não ficaram cegos. Eles guiaram a Saulo. Um cego não pode guiar o outro. Você já viu um cego guiar o outro? Todos vão ficar atrapalhados, né? Então, a luz brilhou para quem? Para Saulo. Irmãos, nós precisamos ter uma experiência íntima com o Senhor. Amém. Nós precisamos pedir que a luz do Senhor brilhe para nós. Amém. Eu não sei qual a dificuldade que nós temos no dia a dia, eu não sei a dificuldade que os irmãos têm, creio que todos têm alguma peculiaridade, mas nós precisamos que essa luz brilhe individualmente para nós. A luz que brilhou para minha esposa, ela não serve para mim. A luz que brilhou para ela serve para ela me ensinar o caminho. Mas eu preciso ter uma experiência pessoal com o Senhor. Eu preciso que num determinado momento da minha vida, enquanto eu estiver andando focado nas minhas coisas, na minha vida pessoal, nos meus interesses, eu preciso invocar o Senhor a ponto de que essa luz brilhe para mim. Na escola, essa luz precisa brilhar para os jovens. Essa luz precisa constantemente iluminar os caminhos daqueles que estão na escola. Quando vêm conversas que não são favoráveis à vontade de Deus, que desonram o nome do Senhor, os nossos jovens na escola precisam ver essa luz brilhar, a ponto de cegarem eles para as coisas do mundo, cegarem eles para as coisas dessa terra. Então, Saulo, quando acabou a visão de Saulo, física, o Senhor mostrou para ele que ali zerou a experiência dele do Antigo Testamento, zerou a experiência dele de Atos 22, 3, onde, vamos ler só esse versículo, vamos lá rapidinho, Atos 22, 3, Senhor Jesus, graças a Deus, ó Senhor Jesus, Atos capítulo 22, versículo 3, eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Quando essa luz aparece, essa experiência vai embora. Quando essa luz brilha, Paulo é zerado. Agora Paulo vai ter um novo começo. De que maneira? Como ministro da nova aliança. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, chamou de novo Gamaliel para instruir Paulo. Não. Deus chamou Ananias. Irmãos, a igreja precisa de Ananias, que conduzem as pessoas ao Senhor. Eu quero ser um Ananias. Irmãos, por um lado, Ananias é um discípulo. Ananias é um discípulo humilde. Ele é um batatinha, como eu e como você. Mas nós não podemos nos abaixar a nossa guarda, pensando que por sermos Ananias, nós não podemos pregar para os principais homens nessa cidade. Você às vezes vai num médico, num serviço liberal, né, num advogado, num médico, você tem toda a autoridade de falar Deus para dentro dele. Você tem toda a autoridade de falar Deus para dentro do seu professor da faculdade. Você é um Ananias, porém é constituído do invocar o nome do Senhor. Porque Ananias agora precisa zerar o viver de Paulo, ajudar Paulo a recuperar a sua visão. Agora, Paulo, você vai ver o que eu estou vendo. Eu estou vendo a economia de Deus, o ministério neotestamentário de Deus. Então, Paulo, vamos começar a zerar a sua vida por meio do batismo. Seu velho homem agora precisa ser sepultado. Os irmãos perceberam que eu estou falando como o Ananias estivesse falando com Paulo, né? Paulo, agora vamos receber o batismo. Paulo, antes, ele perseguia quem invocava o nome do Senhor. Mas em Atos capítulo 22, versículo 16, mostra que agora Paulo precisa invocar o nome do Senhor e receber o batismo. Aqui todos nós somos batizados, não somos? Que não tem ninguém que ainda não foi batizado, né? Irmãos, o batismo, ele zera o nosso passado. O batismo é um novo nascimento. Você agora encravou os seus pecados na cruz. Seu passado
Agora, o que mais importa hoje é o seu futuro. Agora, o que mais importa é daqui para frente, o quanto você vai desfrutar do Senhor, o quanto você vai tomar essa palavra com realidade e praticá-la. Então, Ananias mostrou isso para Paulo. Paulo, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, invocando o nome dele. E no versículo 9, no capítulo 9 ainda, nós vemos a experiência desse servo, né? Ora, capítulo 9, versículo 10. Se os irmãos puderem ler comigo. Ora, havia em Damasco Ananias. Ananias. Eis-me aqui. Irmãos, responde. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia! Eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai para a rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos, para que recuperes a vista. Irmãos, o interessante aqui, até uma coisa interessante que aconteceu nesse versículo. Ananias, ele teria que recuperar a vista de Saulo na casa de uma pessoa que chama Judas. Então, o encargo de Ananias era forte, né? Ele tinha que ir uma rua chamada Direita, recuperar a vista de alguém que matava, alguém que, né, que foi insolente, né? Ainda na casa de alguém que chamava Judas. Interessante, né? Algo importante para nós vermos, né? Mas no versículo 14, no 13, Ananias fala assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos santos em Jerusalém? Irmãos, é uma questão de você colocar diante do Senhor o seu chamamento. O Senhor te chamou e te constituiu ministro da nova aliança. O Senhor te constituiu, te deu poder para que você vá e fale. Fale para as pessoas. Com respeito a esse nome, todos merecem ouvir esse nome. Todos carecem de ouvir esse nome. Nós tivemos uma experiência hoje interessante. A irmã Tânia nos ligou, falou assim: Fernando, nós estamos indo para São Paulo e amanhã tem uma festividade na escola. E a diretora quer que alguém fale alguma coisa sobre a reflexão da família. Você pode ir lá falar? O Brito está arrumando as coisas para poder ir para São Paulo e tal. Eu falei: irmã, posso, vamos lá, ué. Levar uns livros, né? Vamos ver o coração das pessoas. Chegamos lá, irmão, e tinha um rapaz falando sobre a família, falando sobre princípios. Ele falou muitos princípios, mas ele não falou o principal princípio, que era Deus. Deus é que vai mudar a vida das pessoas. O Deus que está dentro de nós é que muda as pessoas. Não são regras elementares, não são apostilas. O que muda a vida das pessoas é o Espírito. Ele tem mudado a nossa vida. Irmãos, nós temos sido constituídos pela palavra. Nós não podemos pensar que nós não crescemos esses anos de vida da igreja. O Senhor já cresceu em nós, já avançou muito em nós. Então nós chegamos na escola e ela deu ali um tempo, e nós chegamos, ela já barrou. Falou assim, pro senhor, pastor, falou desse jeito: você só vai ter 10 minutos, porque o moço já está falando já faz quase 1 hora. Falei: não, tudo bem, 10 minutos? Ótimo. Aí colocamos nossas coisas, acabamos de ouvir ele falar. De que nós falamos? Nós falamos, a reflexão que nós usamos para a família é o que nós temos experimentado. Todo dia nós refletimos pela manhã, nós lemos o alimento diário. Eu com a minha filha, a Maria foi comigo, a Ana Carolina. Nós lemos o alimento diário pela manhã, nós invocamos o nome do Senhor. Aí eu li João 20:31, que nós precisamos crer no nome do Senhor, que esse nome tem vida. Aí ela já não queria que eu parasse de falar, aí já veio e deu um presente para a gente. Aí na hora que acabou, eu queria que você não fosse embora não, fica aqui com a gente. Falei: amém, vamos ficar. Isso é o Senhor. O Senhor, as pessoas, a princípio, elas não queriam se aproximar de Jesus. Muitos ficavam até de longe, né? Mas quando Jesus começa a abrir a boca, fica gente em cima do Senhor, querendo falar com o Senhor. Nós, no Espírito, não aceitamos menos que isso. O Senhor, no Espírito, Ele nos usa, irmãos. Ó Senhor Jesus! Nós precisamos crer que nós somos uma extensão do Senhor nessa terra. O Senhor tem nos ajudado. Aí ela falou assim: fica até o final.
que a Tânia falou com a gente, ela quer que você ore, Fernando, por cada professora, ela quer que você ore por essa escola. Está havendo muita doença, as professoras estão adoecendo, é uma creche pública, e as professoras estão afastando, então causa um dano, né? Uma ausência de uma pessoa atrapalha todo o planejamento. Aí nós ficamos até o final, ofereceram um lanche lá maravilhoso, parte boa, né? Comemos aquele lanche gostoso, oramos individualmente para as professoras, ensinamos elas a invocar o nome do Senhor, mostrando para elas que as nossas enfermidades e as doenças, elas estão cravadas na cruz do madeiro, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, que nós precisamos agora crer na palavra do Senhor. Então, irmãos, isso é um pequeno relato de que nós, por mais que nós não temos uma instrução, um grau, talvez uma faculdade, né, algo superior, que eu encorajo a todos a fazerem, que é muito bom, né? Mas ainda somos constituídos a ponto de alimentar pessoas sedentas pelo Senhor. Então você é um ministro da nova aliança. Você tem capacidade de alimentar as pessoas. Louvado seja o Senhor. Então, seguindo, irmãos, qual que era a finalidade do apóstolo Paulo ser salvo e essas epístolas chegarem? Uma delas até a igreja da Galácia. A igreja da Galácia, quando nós começamos a ler o livro de Gálatas, mostra que os Gálatas, eles eram inconstantes. À mesma hora que eles começavam no espírito, eles terminavam na carne. E Paulo também queria mostrar para eles que eles receberam a filiação. Eles agora são filhos de Deus. Então, na verdade, essas igrejas, aqui é Varginha, né? Nós recebemos a filiação, agora nós precisamos desenvolver. Você precisa desenvolver a filiação. Deus te chamou porque Ele quer te constituir um ministro da nova aliança. Aí nós pulamos para o livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Senhor Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Esse versículo, ele é maravilhoso. Não porque de nós... Todos acharam? Não sejamos capazes como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por um lado, eu sou capacitado, mas eu não posso pensar que isso parte de mim. A minha suficiência vem de Deus. Quem te habilitou foi Deus. A salvação, até mesmo a escolha, é Deus que convence. É o Espírito Santo que convence a pessoa de ser salva. Às vezes nós pregamos o Evangelho, as pessoas são salvas, de fato são. Mas quem convence elas? É o Espírito Santo, não é, irmão? O Espírito Santo, com a sua poderosa força, ele coloca em Gálatas fala que o Espírito testifica, né? Nós somos filhos de Deus. A pessoa, quando recebe a palavra, nela causa uma reação que vem do Espírito. Ela invoca o nome do Senhor. Aí na reunião hoje, falei com as professoras, vamos fazer uma oração, vamos receber o Senhor. Quem crê no Senhor Jesus? Elas oraram, receberam o Senhor, invocaram o nome do Senhor, mas quem habilitou? Deus habilitou. Porque nós somos ministros da nova aliança. E por que nós precisamos levar as pessoas a invocar o nome do Senhor? Porque nós não somos mais ministros da letra. Irmãos, a letra mata, o Espírito vivifica. A palavra, no aspecto da letra, ela vai trazer discussão com as pessoas. Se você vê o viver de Paulo, como que Paulo vivia, a maneira que ele lidava com as pessoas, ele, de uma maneira, ele discutia. Fala que ele discutia e persuadia, né, Elias? Mas de um determinado momento, quando ele fala para os Gálatas, ele fala assim, andai no Espírito para não satisfazer as concupiscências da carne. Porque a carne, na verdade, ela quer discutir mesmo. Aí Paulo ganhava muitas discussões, né? Mas perdia muitas pessoas. Quando você apresenta Cristo para a pessoa, você não arruma discussão com ela. Porque Cristo
é tudo em todos. Aí ela falou comigo hoje pela manhã, ela falou assim, ó, nós não queremos que você venha doutrinar as pessoas. Eu falei, muito obrigado, graças a Deus. Essa não é a minha intenção. Eu não quero doutrinar ninguém. Eu quero ensinar um caminho para as pessoas. Eu quero mostrar para elas que existe um caminho. E que agora elas precisam andar por esse caminho. Mas a vida é uma questão de escolha. Aí, cada um escolhe a maneira que vai avançar, né? Então, em cima dessa palavra de ministro da nova aliança, em cima de você não é um ministro da letra, o Senhor nos falou essa semana com respeito ao Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 e 40. Ó Senhor Jesus. O tempo voa, hein? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Examinais. Todos acharam, irmãos? Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. 5:39. 5:39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Nas Escrituras tem vida ou não? Tem vida. Por um lado, nós examinamos, mas nós precisamos usar o Espírito. Você precisa usar o Espírito. Julgar só que tem vida ainda não é suficiente. Você precisa ir até o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus vai te mostrar que essas palavras são Espírito e são vida. João capítulo 6, versículo 63. As palavras que eu vos tenho dito? E a carne? A carne para nada aproveita. Louvado seja o Senhor. Então, o que o irmão Dong, na sua infinita misericórdia, o Senhor tem usado o irmão? O irmão tem sido um canal de bênção para nós. A vida desse servo de Deus tem mostrado para nós um caminho. Ele nunca ditou uma regra para você e nunca ditou uma regra para mim. Ele sempre falou, se você invocar o nome do Senhor, você vai sair da sua mente. Constantemente as pessoas que vivem na mente causam dano para si mesmo. Dano para a sua casa, dano para a sua família. Parece que num determinado momento não tem dano nenhum, mas as coisas vão atrasando. E eu tenho algo interessante. Se nós invocarmos o nome do Senhor, toda a nossa situação será solucionada. Todos os nossos problemas com respeito à nossa vida da alma serão solucionados. Irmãos, nós não podemos até mesmo ficar preocupados em negar a vida da alma. Os irmãos entendam. O melhor do que negar a vida da alma é invocar o nome do Senhor. Se você invocar o nome do Senhor, ao negar a vida da alma, é fácil. Né? Então, é moleza, né, irmão? Tira de letra, porque às vezes um dia eu saí de casa e falei assim, hoje eu vou negar a vida da alma. Essa pilha nunca acaba. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aí, irmãos, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele nos trouxe para a igreja. Ele nos trouxe para a igreja, por isso que há uma necessidade muito grande de todos nós servirmos ao Senhor. No corpo, todos têm uma utilidade. Irmãos, pensa bem algo. Você é necessário aqui. Você tem uma função muito importante. Essa semana, por exemplo, eu fui para Alfenas. E eu senti a mão do Senhor na comportagem. Em tudo que eu estava fazendo, eu estava sentindo a bênção do Senhor.
Quando eu encontrei a irmã Isabel, eu falei, irmã Isabel, a senhora foi para Alfenas comigo essa semana? Não fui não, irmão. Foi sim, eu tenho convicção que a senhora tem orado por mim e orado pela comportagem. Então, cada um tem uma função. Ah não, irmãos, eu não posso fazer. Pode, você pode orar. Você pode invocar o nome do Senhor. Você pode ofertar. Você pode levar uma pessoa a Deus. Você pode pregar o Evangelho. Ensinar uma pessoa a invocar o nome do Senhor. Por isso que o Senhor te colocou na igreja. Na igreja não tem nenhum desempregado, né? Todo mundo tem função. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios 12 vai falar um pouco disso para nós. Ó Senhor Jesus. Graças a Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Agora nós somos ministros de uma nova aliança. Então nós temos que ver que agora nós temos uma função. Não é isso? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou do olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então cada um tem a sua função. Cada um tem uma parcela no corpo. Você não é desnecessário. Eu não sou desnecessário. Eu tenho uma função no corpo. Um dia o Evandro falou assim com a gente, se me der um papel aqui e fala assim, fala essa palavra aí, eu desempenho a palavra e falo essa palavra. Porque eu tenho o ministério da palavra. Ele falou dessa maneira. Mas existem muitos irmãos que têm um ministério de abrir e fechar a janela. O ministério de chegar mais cedo e orar pela reunião. Olha que ministério glorioso. Aí o Senhor nessa semana, não vai dar tempo de ler por causa do tempo, ele falou sobre as juntas de suprimento. Existem irmãos que funcionam como essa junta de suprimento. Ele consegue juntar os irmãos, ele consegue unir as pessoas, ele consegue levar as pessoas a desfrutar do Espírito, mas ele quase não aparece. Por exemplo, nós não estamos vendo nossas juntas, né? Mas ela está ligando todo o nosso corpo. Amém. Interessante, né? E o Senhor, Ele coloca no corpo como lhe aprouve. Ele coloca você no violão, coloca ela ele no teclado, às vezes ele também toca outro instrumento, no serviço de cozinha coloca outro, ali na recepção tem outro. O Senhor vai encaixando, mas Ele quer que todos nós sirvamos em unidade. A unidade expressa o corpo de Cristo. Está vendo, irmãos? Quando nós somos unânimes, quando nós temos a mesma função, com o mesmo alvo, poxa, num determinado momento na minha vida, eu ainda pensava, poxa, aquele irmão faz tanta coisa, eu queria fazer algo. Ah, mas aquele irmão, eu ainda pensava dessa maneira. Ao ler a palavra, o alimento diário é uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta que nos atualiza, irmãos, nosso viver espiritual. As palavras, né, das conferências, eu comecei a ver, poxa, aquele irmão faz daquela maneira, mas ele está edificando o corpo de Cristo. Olha, ele faz dessa maneira, mas ele está edificando o corpo de Cristo. Começou a descortinar algo para mim, que eu pensava assim, ah não, mas eu não tenho coragem de fazer aquilo ali não. Todos nós somos necessários na edificação do corpo de Cristo. Não pense que você não tem uma utilidade no corpo de Cristo. Todos nós temos utilidades no corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. E no versículo 18 do mesmo capítulo 12, o Senhor fala assim, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo como lhe aprouve. Quem coloca? Hein, Maelza? É Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, diante dessa palavra, nós continuamos lendo o versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Louvado seja o Senhor. Vamos ler até o 24. Podem os olhos dizer
Amém. Não tem necessidade. Contudo, coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha. Quando nós pensamos que aquele que não tem honra é o que mais tem honra. Quando nós pensamos que aquele que menos edifica é o que mais edifica. Interessante, né? Nós precisamos ser vazios, né? Saber que Deus, Ele quer usar todo o corpo. Amém. Todo o corpo tem utilidade. Todos os membros têm utilidade no corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Ainda em Efésios 4, Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, Senhor Jesus. Senhor Jesus. 4:7, né? E a graça, é isso mesmo. Senhor Jesus. Amém. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então quer dizer que a graça, ela nos faz funcionar. A graça, ela vem a partir do momento que você se dispõe ao Senhor, que você exercita o seu espírito, toma a palavra de Deus com oração, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A igreja na Galácia, ela andava em inconstância, porque vamos imaginar que hoje nós estamos aqui na reunião, esse final de semana, né? Hoje e amanhã. Segunda-feira, nós vamos voltar para as nossas atividades normais, vamos dizer assim, né? De que maneira que nós vamos voltar? Invocando o nome do Senhor, tomando a palavra, cantando hinos. Irmãos, aí nós não vamos viver em inconstância. A graça vai ser acrescentada em nós. Mais de Cristo vai ser acrescentado em mim e em você. A graça é o próprio Cristo sendo acrescentado em nós. Então, o que os Gálatas precisavam? Para sair da inconstância, eles precisavam mais desfrutar da palavra do Senhor. Eles não podiam viver só do viver de reuniões. Ainda não é suficiente para um Gálata, para um irmão, para um varginhense, para um membro do corpo de Cristo. Ainda não é suficiente só um viver de reuniões. Esse membro do corpo de Cristo, ele precisa estar em atividade durante a semana, lembrando da comportagem, lembrando do bucafé, orando pelos irmãos enfermos, orando pelos irmãos que se encontram em dificuldade. Esses membros precisam funcionar dessa maneira. Eles precisam sempre estar ativos de acordo com a palavra de Deus. O Senhor, nós não podemos todo tempo ficar lendo a Bíblia, né, Luquinha? Você está dirigindo, como você vai ler a Bíblia, né? Às vezes tem irmãs aqui que trabalham em casa, né? Tem que fazer o trabalho de casa, tem os jovens na escola. Nós não podemos, às vezes, ler Bíblia o tempo inteiro, nós não podemos, às vezes, orar e ler, mas nós podemos fazer uma coisa que o Senhor deixou para nós, que é muito importante. A maior das verdades. Senhor Jesus. Irmãos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. O nosso viver precisa ser um viver de invocar o nome do Senhor, para que a graça aumente, para que a graça e a misericórdia nos alcance. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o capítulo 12 de 1 Coríntios fala que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Se você falou Senhor Jesus, não pense que você não está no Espírito, você está no Espírito. Agora você precisa se manter no Espírito. E de que maneira que eu mantenho no Espírito? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Senhor, o Senhor é minha vida. A minha esposa essa semana fez uma oração. Ela falou, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Aí ela falou, não, Senhor, eu não quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor faça por mim. Eu não quero, Senhor. Eu quero que o Senhor faça tudo por mim. Eu não quero, o Senhor não precisa da minha ajuda. O que o Senhor precisa é me ganhar por completo. Para que o Senhor possa fazer tudo por mim. Que eu diminua e o Cristo cresça em mim. Louvado seja o Senhor. Nós tomando essa decisão, irmãos, nós como ministros da Nova Aliança, nós vamos alcançar outras pessoas. O Senhor precisa salvar muitas pessoas nessa cidade. O Senhor precisa de nós. O Senhor precisa de nós. Precisa de pessoas que estão aqui, que são valentes guerreiros, que foram chamados para serem ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra
não somente nós, mas mata as pessoas. Se nós usarmos a palavra como letra, nós vamos matar até mesmo a nossa família. Nós vamos começar a colocarmos regras para as pessoas. É dessa maneira que tem que ser. Não, a palavra de Deus é espírito e é vida. Louvado seja o Senhor. Aí aqui falando aqui um trecho do Alimento Diário, fala que a expressão de Deus em nós é quando nós amamos as pessoas. Quando nós amamos as pessoas, manifesta a expressão de Deus em nós. Então nós precisamos amar constantemente as pessoas. Lembrar que o meu vizinho precisa desse nome. A minha família precisa desse nome. As pessoas do meu convívio precisam desse nome. Louvado seja o Senhor. Aí, irmão, essa semana falou muito sobre a questão de discípulos, né? Nós não fazemos discípulos para nós. Só que por causa do tempo, se der amanhã a gente continua, né? Continua ruminando essa palavra, mostrando que o Senhor, ele tratou com a questão de João Batista. E Paulo, o Senhor deu para ele uma chance. Para nós estarmos desfrutando dessas 14 epístolas, o Senhor preservou a vida de Paulo. Para estarmos aqui juntos, desfrutando dessas riquezas. Mas as 14 epístolas, nós começamos a falar para a igreja da Galácia. Creio que vai falar para todas as igrejas, né? E essa palavra nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. O Senhor quer nos salvar, o Senhor quer tirarmos da nossa inconstância. Você precisa ser absoluto pela vida de Deus. O Senhor possa nos iluminar e nos mostrar o caminho sobremodo excelente. Jesus é o Senhor.